Hoje nós vamos estudar o capítulo 24 do livro de Atos dos Apóstolos. Paulo tinha, no capítulo anterior, 23, chegado até Cesareia. Ele foi enviado ao governador Félix, em Cesareia de Filipe, para ali ser julgado perante Félix, que era o governador. Mas o capítulo começa dizendo que 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias, com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentavam ao governador libelo contra Paulo. Vamos entender isso aqui. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias. Ananias era o sumo sacerdote, é aquele que mandou que batesse na boca de Paulo. Era o sumo sacerdote, né, do Sinédrio, com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, que era o advogado, o defensor, os quais apresentavam ao governador libelo contra Paulo. Libelo é uma peça acusatória, pode ser escrito oral. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo. Então, no momento lá perante Félix, o advogado, o procurador, ele do Sinédrio começa a fazer as acusações sobre Paulo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós por teu intermédio gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, e terem feito notáveis reformas em benefício desse povo, aqui tem uma certa bajulação, uns elogios muito grande a esse governador Félix, que nós vamos ver que era um homem desonesto, né? Esse homem era desonesto, porque no final do capítulo nós vamos perceber isso, né? E sempre e por toda parte, isto reconhecemos com toda a gratidão. Ele joga confete, né, nesse governador. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atenda por um pouco. Ele faz toda aquela encenação, né, para comover o governador, para que ele venha a condenar Paulo. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus, é espaço por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Olha só o que esse homem diz. Agitador, seita dos nazarenos. Imagina que um homem que teve um encontro com Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que fez várias curas maravilhosas, um homem que ressuscitou até pessoas que morreram, como Eutico, curou várias pessoas, pregou o evangelho de Jesus Cristo, chama agora os do caminho que segue Jesus de uma seita, que era um perturbador. Eu fico pensando como é a situação na hora dessa, né, de um homem que só queria o bem das pessoas, um homem que queria a salvação dos seus compatriotas, dos seus judeus. Ele chega a dizer que preferia ser anátema, maldito, do que ver os seus patriotas perecerem. Meu Deus, como é difícil. O qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. E aqui é uma mentira, uma inverdade, porque ele não tentou profanar o templo. Aquele Éfeso, aquele que ele encontraram com ele, aquele da Ásia na rua, ele não entrou com ele no templo. Aqui é uma inverdade. Uma inverdade. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando-o, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordam na acusação, afirmando que essas coisas eram assim. Essa foi a acusação, ou seja, o libelo deste procurador, desse advogado, chamado Tértulo, contra Paulo.
Agora Paulo vai apresentar a sua defesa. Paulo vai naquela linha que ele já fez há muito, né, as suas defesas, e ele vai mais uma vez dizer: Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, o governador diz: agora, Paulo, é sua vez, fale. Ele vai dizer: sabendo que há muitos anos é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. Visto, poderás verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar. Ou seja, ele veio lá de Cesaré, de Jerusalém, ele foi para adorar no templo. Porque o judeu, ele tinha esse costume de adorar a Deus no templo. Os judeus iam 3 vezes por dia ao templo. E ele está dizendo: visto por verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar. E que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amutinando o povo, fosse na sinagoga ou na cidade. Ninguém viu isso de mim. Eu não estava amutinando ninguém, não estava discutindo com ninguém. Eu fui para o templo para adorar. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso que, segundo o caminho era aqueles que eram seguidores de Cristo, a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos do profeta. O que é que Paulo está dizendo aqui? Olha, esse que vocês chamam de seita está nos escritos dos profetas e da lei. Porque lá na lei e nos profetas está dito que o Messias viria e que a salvação se dá pelo Messias, pela fé nesse Messias. Só que, vamos entender que os nossos primeiros pais, até Jesus, eles tiveram a salvação por fé no Messias que viria. Então, todo aquele povo judeu, aquele povo, eles colocaram a fé no Messias que viria. Só que depois que Jesus veio, que aí está dito pelas Escrituras, pela lei e pelos profetas, que o Messias é o próprio Jesus Cristo. Tudo apontava para que, pela lei, pelos profetas, que Jesus era o Messias que haveria de vir. E a salvação se dá pela fé no Messias. Então, nem os judeus vai se salvar, desde a primeira vinda de Jesus até a segunda, se não colocar a fé em Jesus Cristo. Não colocar a fé em Jesus Cristo, não vai ter salvação. Ninguém na face da terra vai ter salvação se não colocar a fé no Messias que já veio. Então, Paulo tinha essa preocupação com seus compatriotas, e ele está dizendo aqui agora, né? Tendo esperança em Deus, como também até que haverá ressurreição, tanto de justo como de injusto. Então havia toda uma pregação que o Messias que veio, ele retornará uma segunda vez. E na segunda vinda de Jesus, haverá a ressurreição de todos os mortos, todos. Haverá uma única ressurreição, uma única. Os que morreram em Cristo ressuscitarão para encontrar com a sua alma que vem com Cristo, para um dia, num corpo glorificado, estar com ele por toda a eternidade. Os que estiverem vivos serão transformados, também subirão num corpo glorificado. E os que estiverem morrerem sem Cristo, ou estiverem vivos na segunda vinda de Jesus, serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Então, tendo a esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de judeus como de injustos. Então, ele está dizendo agora que não há diferença entre judeus e gentios mais. Por isso também me esforço por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Depois de anos vim trazer esmola à minha nação e também fazer oferendas. Na época de Paulo, do governador Cláudio, imperador Cláudio, houve uma grande seca na Judéia. Foi feita uma coleta. E nessa coleta foi enviado mantimentos para aquela região que estava passando por grande fome.
Então, Paulo aqui está comentando isso aqui nesse momento, na sua defesa. Os quais deveriam comparecer diante de ti e acusar se tivesse alguma coisa contra mim. Paulo está dizendo, aqueles que me acusaram, que eram aqueles da Ásia, que disseram que eu profanei o templo, por isso quiseram me matar dentro do templo, não estão aqui agora, eles para estar aqui agora, porque eles me acusaram disso. E eu não fiz isso. Ou este mesmo digam que a iniquidade acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio. Salvo estas palavras que clamei, estando entre eles hoje, sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Então, essa foi a defesa de Paulo perante o governador Félix. E agora, então, Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas, com respeito ao caminho, porque Paulo ele vai falar toda a história de Jesus Cristo. Ele veio, qual foi o sentido da vinda de Jesus. Jesus veio cumprir um plano traçado lá no princípio, para que nós não tivéssemos a morte eterna. Se Jesus não tivesse vindo, nós não teríamos salvação. Então ele vai fazer toda uma explicação sobre a vinda de Jesus, que ele veio, morreu no nosso lugar de morte substitutiva, subiu aos céus, mandou o Espírito Santo. Então ele vai falar toda a história de Jesus naquele momento da sua defesa. Então, Félix, conhecendo mais acuradamente, mais apuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa dizendo, quando desceu o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. Ou seja, ele entendeu que ficou preocupado com a salvação, com certeza. Quando as pessoas escutam a palavra de Deus e quando sabem o caminho da salvação, as pessoas, com certeza, têm uma certa preocupação. Quando você fala de céu e de inferno. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando-o com indulgência, ou seja, dando alguma regalia a Paulo, com liberdade, e não impedindo que os seus próprios serviços, ou seja, que os seus amigos, que os seus compatriotas, aqueles que eram do caminho, visitassem. Eu abri essa oportunidade para Paulo. Passado alguns dias, vindo Félix com Drusila, que era sua esposa, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Parece aqui que ele ficou interessado naquilo que Paulo falou. Porque Paulo deve ter falado em condenação eterna, em inferno, em céu, então ele ficou interessado. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Ou seja, vai ter um juízo final, onde todos serão julgados, e haverá gozo eterno e sofrimento eterno. Ficou Félix amedrontado e disse, por agora pode retirar-te, e quando eu tiver vagar, eu tenho um tempo, chamar-te-ei. Esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, ou seja, aqui tem duas coisas. Ele queria saber sobre a questão do caminho dos seguidores de Cristo, mas também esse governador Félix era uma pessoa desonesta, porque ele sabia lá que Paulo tinha trazido uma coleta para a Judéia, tinha trazido dinheiro, tinha trazido recursos. Ele estava querendo receber dinheiro de Paulo, que Paulo desse dinheiro para ele ser solto, certo? Para que ele pudesse soltar Paulo através dele dar um dinheiro, uma propina. Só que o Paulo, nós sabemos que Paulo era um homem fiel, era um homem honesto, um homem que não era corrupto. Até essa coleta que ele veio a trazer, ele trouxe pessoas com ele para não deixar nenhuma dúvida da sua honestidade. Então, esse homem, ele foi até substituído posteriormente, e a literatura diz, que possivelmente por questões de desonestidade. E chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, você vê que Paulo ficou 2 anos preso lá no Palácio de Herodes, na Cesareia de Filipe, lá em Cesareia, mas também tinha
a prisão de Paulo por 2 anos, tinha um motivo também, outro motivo. Qual era? É que os judeus gostavam da prisão de Paulo. Queriam matá-lo, mas uma vez que não conseguiram matá-lo, queriam que ele ficasse preso. E com isso, Félix, que era o governador da Judéia, que vivia lá em Cesareia, ele assegurava o apoio dos judeus, mantendo Paulo encarcerado e, consequentemente, o apoio dos judeus para se manter no cargo. Então, esse capítulo termina dessa maneira, né? Ou seja, Félix mantendo Paulo preso durante esse tempo todo, 2 anos, porque os judeus gostavam disso, e, ao mesmo tempo, né, ele se sentia prestigiado no poder. Era a expectativa dele. Então, mesmo assim, Paulo é aquele homem fiel, aquele homem honesto e aquele homem que tinha uma intimidade com Deus. Gozava do privilégio de ser chamado amigo de Deus. E é assim que termina esse capítulo. Que Deus continue nos abençoando.